uma referência dos movimentos dos entregadores, Paulo Galo, que fala sobre como essa crise provocou a organização da juventude trabalhadora. Uma juventude que também sofreu com os cortes e ataques na educação. Nossa reportagem mostra como foi a atuação do movimento estudantil para resistir ao desmonte completo da educação pública. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. No dia 19 de dezembro, completará um mês desde que João Alberto Freitas foi assassinado por seguranças de uma loja do supermercado Carrefour. Sua morte gerou indignação e revolta, mas o genocídio da população negra continua, principalmente nas periferias. A Iá Lorixá Sandrali faz um convite especial para o ato interreligioso antirracista. Embarque imediato. Nossa fé é antirracista. Nossa fé é pela vida. Nossa fé é por todas as vidas negras. Nossa fé é por justiça a Beto, a Jane e por todas as vidas negras que têm sido ceifadas pelo braço repressor do Estado. Neste domingo, dia 20 de dezembro, organizações do movimento negro, religiosas e de direitos humanos realizam o ato interreligioso Minha Fé é Antirracista, em defesa de todas as vidas negras. Venha conosco afirmar que a tua fé também é antirracista, também em defesa das vidas negras. O ato será transmitido pelo Facebook da Coalizão Negra e de todas as entidades que promovem esse ato. O recém-divulgado Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, baseado em dados de 2019, aponta para o aprofundamento da desigualdade no Brasil. Mesmo assim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a propostas de salário mínimo sem reajuste acima da inflação. Vamos saber mais sobre essa dura realidade com Afonso Bezerra. Nacional. O Brasil é considerado o segundo país do mundo com o maior índice de desigualdade social e concentração de renda. Perde apenas para o Catar, de acordo com os dados do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Em relação ao último índice no quesito desigualdade, o Brasil perdeu 20 posições. Entre as razões para o país ocupar este triste posto, os economistas destacam a austeridade econômica, o aumento do desemprego, a precarização do trabalho e o sucateamento dos serviços públicos. Estes problemas se aprofundaram com o governo Bolsonaro a partir de 2019. Segundo os analistas, entre 2009 e 2014, o Brasil experimentava índices melhores do que os de países desenvolvidos. Nos últimos anos, esse cenário se inverteu. Para o economista e pesquisador da Universidade de Brasília, Davi Decache, uma das razões para a profunda desigualdade apontada no IDH é a equivocada política de tributação no país. De forma mais conjuntural, nós temos, dentre outros, um fator que é muito grave, que é uma carga, uma estrutura tributária que, além de não combater essa desigualdade que é histórica, a aprofunda. Como que aprofunda essa desigualdade que já é histórica? Uma desigualdade de patrimônio e de renda, que é histórica. Porque a nossa carga tributária ela é extremamente leve com os muito ricos e extremamente onerosa para o conjunto da população, que é pobre. Outro elemento que colabora para o aumento da desigualdade é a implementação da PEC dos gastos, que reduziu os investimentos e a precarização do trabalho. Em abril, o ex-juiz Sérgio Moro deixou o cargo de ministro da Justiça de Bolsonaro e gerou uma crise no governo. A Parada Cultural de hoje traz uma sugestão para entender o papel de Moro na política nacional.
A indicação é da jornalista Ana Flávia Marques. Parada Cultural. Tem uma dica aqui político-cultural imperdível para vocês. Estou falando do curta documentário Moro, Mais que Suspeito, que foi lançado pelo Comitê Nacional Lula Livre e que mostra desde o grampo ilegal que o Moro divulgou, gravou e divulgou, até a ida dele para Álvares e Marshall como sócio-diretor. Agora, recente, né? O Moro se tornou sócio-diretor da empresa que faz parte da gestão da recuperação judicial de empresas que ele mesmo ajudou a quebrar, como a OAS, a Odebrecht. Enfim, o filme é conduzido por dois atores geniais, que é a Juliana Gerais, que ficou famosa pelo Todos Nós, passada na HBO, e o querido ator Tadeu de Pietro, que também vai conduzindo e mostrando as evidências da perseguição ao ex-presidente Lula. Tá aqui a minha dica para vocês, espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem a fazer lançamentos nos estados, nas organizações, debates sobre esse filme, porque ele mostra uma narrativa com começo, meio e fim dessa perseguição ao ex-presidente Lula e por que o STF precisa anular os processos contra o ex-presidente Lula por suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Somente este ano, o governo Bolsonaro cortou cerca de 5 bilhões de reais da educação. O setor já sofre sem recursos pela lei de teto de gastos e ainda enfrentou as tentativas da base bolsonarista de capturar o dinheiro do Fundeb. Na reportagem, Naya Tawani nos mostra as lutas da educação neste ano de pandemia. Trilhos do Brasil. Aulas remotas, troca de ministros, ataques ao Fundeb e adiamento do Enem marcaram a educação neste ano de 2020. A pandemia do coronavírus levou as escolas e universidades a fecharem as portas e recorrer ao ensino remoto. Processo que expôs ainda mais a desigualdade social que existe entre os estudantes. Arthur Tupi, vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, explica este e outros retrocessos que afetaram essa pasta da educação em 2020. Nas áreas rurais, os estudantes tiveram que lidar durante a pandemia com internet através do rádio, com acesso muito limitado ao material impresso, com uma gigante evasão escolar, e nada foi feito para que isso mudasse, para que essa realidade não se perpetuasse durante toda a pandemia. Agora nós tentamos barrar mais uma proposta do governo Bolsonaro, dessa vez através do Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, que é mais um corte, dessa vez um corte de 18,2% da pasta, que representam 4 bilhões de reais a menos para a educação. Mais uma vez, mais um desmonte. A gente não para de lutar contra esse desmonte. O Fundeb, que garante o repasse de recursos para a educação básica e valorização dos professores no Brasil, também foi um assunto bastante discutido neste ano, entre os movimentos em defesa da educação. O texto tramita no Congresso há meses e vem sofrendo diversas alterações que provocam entraves no investimento da educação pública. Além disso, o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes da Bahia, Victor Patachó, relembra o descaso do governo com a pasta da educação em 2020. Durante o seu governo, tivemos ataques diretos à educação, né? A existência do Fundeb, o corte na educação, o corte na bolsas, ataque à autonomia universitária e autonomia democrática de escolher seu reitor em cada universidade, colocando assim interventores seus, né? Ameaçando também a existência do sonho e das perspectivas de milhares de meninos e meninas espalhados por todo o nosso país. A taxa de desemprego entre jovens de até 24 anos foi de quase 30% no segundo trimestre. A recessão levou a juventude a se submeter ao trabalho precarizado, sem proteção ou vínculo trabalhista. Uma crise que colocou em movimento a juventude trabalhadora. Naya Tawani conversa com o entregador Paulo Galo, que atuou na organização da Greve Nacional dos Entregadores por Aplicativo. Entrevista Central. Olá, você
você que nos assiste. Está no ar mais uma Entrevista Central e o nosso convidado de hoje é o Paulo Lima, conhecido como Galo e um dos porta-vozes dos entregadores antifascistas. Eu queria que você avaliasse como está o cenário dessa luta dos trabalhadores, né, dos entregadores, depois daquela série de atos, greves e breques dos aplicativos. A luta dos entregadores agora ela está mais engajada com essa ideia de utilizar como uma ferramenta de transformação, né, para os trabalhadores, né? Muitos dos entregadores estavam com a ideia de que eram empreendedores de si mesmo, e aí tem aquela ideia de que empreendedor não faz greve, né? Então tinha toda essa questão a se lidar, né? Ainda tem essa questão para se lidar, mas agora tem essa coisa no horizonte de que a gente precisa se organizar, os trabalhadores, para poder transformar as coisas ao nosso redor, porque se depender de deixar o patrão fazer isso, o patrão nunca vai fazer, entendeu? Gali, a maioria dos entregadores por aplicativo são jovens e negros. Como você vê esse engajamento da juventude agora na política? Quais são os pontos positivos dessa inserção dos jovens na política? Eu acredito que é muito, muito importante ocupar esses espaços. Mas eu mesmo, quando eu converso, dialogo com os entregadores, eu acredito que primeiro precisa se formar na política de rua e entender que a política de rua, quando você entender que o que é o institucional e como você vai se introduzir lá dentro, e como você vai conseguir transformações para o povo de fato lá dentro, aí é quando você tem que ir para o institucional, né? Mas por enquanto você precisa primeiro se formar na rua, né? E é possível que os entregadores e os trabalhadores de várias classes, né, de forma geral, se emancipem, conquistem direitos através dessa organização da luta? Eu tenho uma coisa que é assim, ó, tem uma frase que fala assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né, irmão? E a verdade para mim é essa daqui, ó. Existe força de trabalho sem patrão, mas não existe patrão sem força de trabalho. Entendeu? Essa para mim é a verdade chave para a classe trabalhadora, entendeu? Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente pode se organizar a um ponto de não só conquistar direitos, mas de ter o direito de não ter patrão, sabe? O direito de conseguir se organizar. Mas não é não ter patrão igual as pessoas acham que os entregadores não têm patrão. A gente tem patrão. A diferença é que nos aplicativos o patrão ele se esconde, entendeu? É uma nova modalidade de exploração. É tão exploratório que o patrão precisa se esconder, porque senão dá ruim para ele, entendeu? Então qual que é a grande situação? É não ter patrão mesmo, os trabalhadores se organizar a partir da ideia de que a força de trabalho gera uma produção, essa produção na sociedade se transforma numa riqueza e essa riqueza deveria vir derramando por igual sobre todos, entendeu? Então eu acredito que a classe trabalhadora se organizando, ela não só consegue mais direitos, como ela consegue isso aí que você falou, essa emancipação geral aí. Agora eu gostaria de saber de você, né, enquanto um entregador por aplicativo. Como você tem passado essa pandemia? Quais foram as principais dificuldades que você tem encontrado aí ao trabalhar? A gente tem tantas coisas para matar a gente, que o vírus acabou que chegou e teve que entrar na fila dessas coisas que tem para matar a gente, né? Numa pandemia, surgiu alguma notícia de criança branca morrendo, assassinada, em Moema, no Higienópolis, no Morumbi? Não, aqui onde a gente mora, nas periferias, nas favelas, nos morros, as crianças não param de morrer. Então, como é que eu lido com a pandemia? Como mais um dos inimigos que chegou aí para ferrar a gente, entendeu? Vai ter que entrar na fila, tem muita coisa querendo ferrar a gente. Então a forma que eu lido e que outros trabalhadores lidam, que eu vejo que se lida com a pandemia, é dessa forma, mano. É mais uma das coisas que tem aí para matar a gente, é mais uma das coisas que a gente vai ter que buscar se proteger, entendeu? O fim do mundo já tá ocorrendo desde que nós nasceu. Eu falo que antes da pandemia nós já vivíamos um pandemônio, entendeu? A diferença é que ninguém ligava pro pandemônio, né? A pandemia todo mundo liga, porque o vírus ele não é classista, não é racista, pega todo mundo. Então tem uma falsa impressão de que agora todo mundo precisa lutar contra o vírus. E realmente, todo mundo tem que lutar contra o vírus. Mas a grande verdade também é que todo mundo não luta contra o pandemônio, entendeu? A gente termina por aqui. Para falar com a gente, anote o nosso WhatsApp. DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.